Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD, aqui no YouTube. Vamos continuar aí falando de loopings, e hoje nós vamos falar de um looping bem tranquilo, bem fácil, é o repeat, que diferente do while, que eu não sei quantas vezes vai rodar, o repeat é um looping controlável, eu sei exatamente quantas vezes ele vai repetir a interação, tá ok? Muito tranquilo, o repeat nada mais é do que o comando e o número de interações, perfeito? Bem tranquilo. Vamos fazer um comandinho aqui bem simples, tá? Vou criar um novo aqui. Defun. Essa talvez seja uma das aulas mais rápidas de looping que a gente vai ter, viu? Ele é bem tranquilinho, isso daqui. Eu uso muito, tá? A gente vai usar muito, principalmente quando for falar de seleção, a gente vai usar muito. Então vamos lá, repeat, C2 pontos, vamos chamar o programa de rep, REP, e vamos fazer o seguinte, setic não, vou fazer isso mesmo, setic num, get int, barra n, digite o número de repetições, tá? Um exemplo bem simples. E aí eu vou entrar aqui, ó, repeat. Eu só vou fazer isso, lógico, se for maior num que 0. Tá? Então, se número for maior que 0, executa. Se eu digitar 0, o repeat vai dar pau logo de cara. Entendeu? Então eu vou colocar uma condição aqui. Ele só vai repetir, ó, se num for maior que 0. Então ele vai fazer esse bloco de informação que eu vou digitar aqui agora. Repeat num, ou seja, se o usuário mandar repetir 2 vezes, eu repito 2, se mandar repetir 1, eu repito 1, se mandar repetir 100 vezes, eu repito 100 vezes. Tá? Eu vou repetir o bloco de informação aqui, bem simples, setic pt1, getPoint, barra n, clique sobre o ponto desejado. Eu não vou fazer as proteções que eu gosto de fazer, não vou misturar aqui agora o while, escrever um monte de if, para não confundir a cabecinha de vocês. Quando a gente for fazer os exercícios, aí eu vou começar a fazer ele da maneira corretinha, para vocês aprendendo aí como que faz um programa correto do começo ao fim. Aqui agora não tem necessidade, tá? Ponto 1, vou entrar com ponto 2. Não, sem ponto 2. Vou fazer aqui command circle em ponto 1 com raio de 10. Tá? Então ele vai fazer essa repetição quantas vezes o usuário mandar aqui em cima, apenas se for maior que 0. Ótimo. Fechei meu plugin. Então, se for verdadeiro, é maior que 0, faça isso. Se não, vai mandar uma mensagenzinha aqui, digite um número maior que 0. Tá? Sérgio, eu poderia criar um looping ali, enquanto o número for maior do que 0, execute? Poderia, tá? É que eu não quero agora misturar o while com repeat para não criar confusão, mas poderia. Aí não precisaria desse if. Você colocaria ali em cima enquanto o número for menor ou igual a 0, e aí ele vai continuar repetindo. Quando você digitar um número maior, aí ele continua. Você sabe que vai ter um número obrigatoriamente maior do que 0 e não precisa do if. Tá? Nos exercícios a gente vai fazer isso daí. Então vamos lá, como que o programa vai funcionar? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir licença para vocês, eu vou dar um monte de enter aqui meio absurdo e vou explicar por quê. Eu fico dando, pessoal, quando eu estou editando o vídeo, muito zoom para cima, para baixo, para cima, para baixo. No último, eu fiz isso milhares de vezes. Eu perco muito tempo. Então, eu vou centrar o meu zoom aqui embaixo. Quando eu minimizar o meu Visual Lisp, ele vai automaticamente para a linha de comando aqui. Eu não preciso ficar dando um monte de zoom, tá ok? Vai adiantar aí na minha edição do programa, perfeito? Então, nós estamos aqui. Vamos colocar aqui uns breakpoints.
tá? Eu não vou colocar aqui, só aqui, no fluxo na condição e no meu fluxo de repetição. Vamos carregar, tools, load testing editor, minimizei, comando rep, número de interações, eu quero 5 interações. O programa vai verificar se o número é maior do que 0, se for maior do que 0, ele vai executar isso. Ele vai repetir quantas vezes? Ele vai repetir 5 vezes. Pessoal, diferente do while. O while eu tenho uma condição. Enquanto aquela condição for verdadeira, continua rodando o programa. No repeat não, eu tenho um número de interações. Eu vou mandar repetir 5 vezes, ele vai fazer 5 vezes e acabar. Perfeito? Então é um looping de controle. Eu sei quando começa e sei quando termina. Perfeito? Então 5 vezes eu vou rodar. Ele vai vir aqui, ó, PT1, clique sobre o ponto desejado, vou clicar uma vez, fez um círculo. Vai retornar, tá vendo? Vai rodar a segunda vez, fez um círculo. De novo, outro círculo. Outro círculo. E a quinta e última vez. Executou, encerrou o programa. Se naquele momento eu tivesse digitado um número de repetições 0, ele vem direto para essa condição aqui e vai mostrar a mensagem, digite o número maior que 0. Tá? Digite o número maior que 0. Perfeito? Então é isso. Ele repete o número de interações. Uma coisa que a gente vai aprender durante o comando repeat, que a gente vai usar muito, é criar um identificador antes de iniciar o repeat. Isso para a grande maioria dos nossos comandos. Eu vou dar um exemplo do que seria esse identificador. Vamos voltar aqui. Tá? Eu vou jogar esse programa lá para cima, a gente não vai ver ele mais. Tá? E eu vou começar a digitar ele aqui embaixo para diminuir o número de zooms aí que eu preciso dar. Perfeito? Então vamos digitar aqui um outro comandinho. Defun C dois pontos ID. Tá bom? Então eu vou criar aqui um looping que eu sei quantas repetições ele vai ter. Depende da lista que eu criar. Então vamos deixar uma lista pré-criada aqui. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, static lista. Eu vou criar uma lista contendo 5 nomes. Sérgio, Carlos, César, Ricardo e Gomes. Tá? Então eu criei. Ah, Sérgio, eu poderia criar isso daí usando append, Você pode criar a sua lista da maneira que você quiser durante a execução do programa. Para a nossa aula aqui, uma lista simples, essa daí já vai resolver o problema para vocês entenderem aquilo que eu quero falar. Perfeito? Então, minha lista está criada. Lógico, eu sei que ela tem 5 elementos, eu poderia colocar no repeat direto o número 5, mas não é o caso. Vamos supor que essa lista foi criada, eu não sei quantos elementos ela tem, então eu vou perguntar para ela quantos itens ela tem usando a função length. Então, nLista, ou seja, o número de itens da lista, é o length da lista, o comprimento da lista. Ele me retorna quantos itens tem na minha lista. Perfeito? Ótimo. Então, já tenho a minha lista, que eu criei ela da maneira que eu quis, e peguei quantos elementos eu tenho dentro dela. Ótimo. Agora, eu vou criar uma variável aqui, ó, e vou falar que ela é 0. Perfeito? Ótimo. Por que você fez isso, Sérgio? Vocês vão entender. Ele vai ser o meu identificador. Eu vou usar ele como ID e a cada passagem esse número vai sofrer uma mudança. Ele vai ganhar um novo valor. E nós vamos entender o motivo. Isso a gente vai usar muito. Perfeito? Então agora eu vou entrar com o meu fluxo de repetição. Fecha. Repeat. Quantas vezes? nLista, ou seja, quantos elementos eu tenho na lista. Tá? Se minha lista tiver 1 milhão de elementos, ele vai repetir 1 milhão de vezes. Ótimo. Então ele vai repetir o número de elementos da lista. O que eu quero que ele faça agora? Eu quero pegar agora
o primeiro elemento da lista quando a repetição for 1. Na próxima repetição, eu quero pegar o segundo elemento da lista, na outra, o terceiro, na outra, o quarto. Então, eu quero a cada fluxo pegar um novo valor da lista. Lembra, pessoal, quando eu trabalho com lista, o primeiro elemento é o 0, esse aqui é o 1, o 2, o 3 e o 4. Por isso eu coloquei o meu i valendo 0. Tá? Vamos colocar aqui setNome. Eu vou pegar e vou guardar nessa variável um valor da minha lista. Tá? O primeiro. Como que eu pego o primeiro elemento da lista? NTH. O NTH eu preciso falar em que posição da lista está o meu elemento. Eu quero a posição I, que é 0. Em qual lista? Na lista. Então, I é 0. Quando chegar aqui, ele vai pegar o item 0 da lista, que é Sérgio, e vai armazenar na variável nome. Depois que ele fizer isso, eu vou fazer o seguinte, static pt1 getPoint /n clique sobre o local desejado. Tá? E agora eu vou fazer command test pt1. Vou colocar uma justificação aqui, middle center. Altura 2. Rotação 0. E o texto vai ser nome. Tá? Pronto. Ótimo. Vocês concordem comigo que se eu parar aqui, ó, repeat, se eu encerrar aqui agora, ele vai rodar o quê? 5 vezes, porque eu sei que minha lista tem 5 elementos. Tá? Então, ele vai rodar 5 vezes. Quando ele chegar aqui, ele vai pegar o Sérgio, pum, e vai imprimir. Quando ele fizer de novo isso daqui, pela segunda vez, o i vai continuar sendo 0, e ele vai pegar Sérgio de novo. Eu não quero. Quando esse fluxo de informação terminar, a última coisa que eu quero que ele faça... Oh, meu Deus. Vamos lá. A última coisa que eu quero que ele faça é somar a variável i o próprio valor de i mais 1. Então, olha o que vai acontecer. I não é 0? É 0. 0 mais 1, 1. Ele guarda o valor em i, que deixa de ser 0 e passa a ser 1. Ok? Quando rodar de novo, ele vai chegar aqui. I é i mais 1. Quanto que vale i? Vale 1. 1 mais 1, 2. Ele vai pegar o valor 2 e vai trocar, e i agora passa a valer 2. A cada novo fluxo, i recebe um novo valor. Ok? Vamos colocar um print aqui. E vamos rodar o comando id. Vou rodar ele primeiro de uma vez só, e depois eu rodo ele pausadamente. Tools Load Testing Editor. Vou apagar esses círculos aqui. E vou rodar o comando id. Opa, eu não posso chamar o meu comando de id, porque ele já é um comando fixo do CAD. Esse é um daqueles que eu não posso. Eu vou colocar IDE. Tá ok? Tools Load Testing Editor. IDE. Clique sobre o local desejado. Deu um erro. Ótimo. Vamos tentar descobrir qual foi esse erro. Acho que o erro aconteceu aqui na hora de usar o comando test. Ah, tá aqui, ó, porque eu não posso entrar primeiro com um ponto, tá? É justificação, middle center e depois o ponto, tá? E falha minha. Então vamos lá, Tools, Load Testing Editor. Comando SE, cliquei no primeiro ponto. Opa, SE não. IDE. IDE, cliquei no primeiro ponto. Sérgio, Carlos, César, Ricardo e Gomes, e assim encerrou o nosso programa. Vamos ver lá passo a passo. Eu só não vou colocar em cima do PT1, tá?
E aí, ó, eu vou deixar o nosso what aqui com as seguintes variáveis. Lista. Vou deixar ele até maiorzinho aqui para a gente ver direitinho. Nlista. Nome. Perfeito. E o i. Assim nós vamos entender direitinho o que acontece aqui. Vamos lá? IDE. A variável lista vai assumir um valor pré-determinado aqui. Vai rodar quantas vezes o número de itens da lista. A lista tem 5 itens, então o nlista vai ter 5. Perfeito. Defini o meu identificador como 0. E agora eu vou repetir quantas vezes? 5, que é o que está armazenado na minha variável nlista. O nome, pessoal, ele vai pegar o nth e da lista. Então, ele pega pela posição da lista. O i vale quanto agora? 0. Qual é o item de posição 0 na lista? Sérgio. Ele vai ser pego e armazenado na variável nome. Tá? Cliquei no ponto qualquer, olha lá. A variável nome vale Sérgio. Eu vou colocar sim um breakpoint aqui, porque a gente não viu mudando para Sérgio, porque ele pulou direto, mas tudo bem. Sérgio. Clicou, fez o texto, agora o que ele vai fazer? I vale 0. 0 mais 1, 1. Armazena em i e ele vai ficar valendo 1. Então, olha só o que vai acontecer. I é igual a 0, i vai valer 1. Agora eu vou pegar o quê? O nth1 da lista, que é o Carlos. Tá ok? Vou clicar no ponto, olha lá, mudou para Carlos, agora mudou porque eu coloquei o breakpoint aqui. Eu vou clicar num ponto qualquer da tela. Ele vai imprimir o texto. E vai pegar agora o i. O i vale 1. 1 mais 1, 2. Vai armazenar o valor 2 em i. E passa a ser 2. Perfeito? E assim, pessoal, ele vai continuar fazendo até que o fluxo de 5 repetições tenha terminado. Perfeito? Sérgio, não entendi uma coisa. Por que você colocou aqui o length lista se eu sei que é 5 elementos? Tudo bem. Então vamos supor que essa lista aqui ela não seja 5. Você criou ela com 200 elementos. Colocou aqui Efigênia, colocou Elizabeth. Não, Elizabeth eu nem sei escrever. Colocou Maria. Tá ok? Nossa, não saber escrever Elizabeth é triste, né? E agora tem 7 elementos, mas você não sabe quantos elementos tem a lista. Você rodou alguma coisa e montou aquela lista, não importa por quê. Então você é obrigado a pegar o comprimento dessa lista e executar isso para que cada um dos elementos da lista seja rodado nesse fluxo de informação. Então, se eu pegar aqui agora e quebrar todos os breakpoints e mandar rodar isso daqui, ele vai rodar. Desculpa, pessoal, não é o comando SE, é o comando IDE. Ele vai rodar para cada nome que eu coloquei na lista, porque ele vai repetir 7 vezes, porque tem 7 elementos na lista. Facinho o repeat, muito mais fácil que o while. Outra coisa, esse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, existe uma forma muito mais fácil de se fazer ele. É usando for each, que nós vamos aprender na próxima aula. Não quer dizer que você não pode usar o repeat. Pode, mas esse último aqui, onde eu tenho uma lista e quero que rode cada parte da lista num fluxo de informação, é muito mais fácil eu usar o for each. Na próxima aula a gente vai aprender a utilizar ele. Pessoal, qualquer dúvida, vamos postar aqui embaixo nos comentários. Esses 2 comandinhos que a gente criou aqui vai estar lá no Google Drive para vocês fazerem downloads. Dúvidas, e-mail, comentários, a gente está aqui para ajudar vocês. Perfeito? Espero realmente que vocês tenham gostado e até a próxima aula.